Fala, teosos, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo que é um resumo, barra teoria, barra análise sobre o filme O Poço. Vou falar um pouco sobre, vou resumir o filme, vou trazer algumas teorias e no final vou fazer uma análise sobre a minha perspectiva do filme. E esse filme é uma... Então é isso, eu vou começando pela sinopse do filme feito pelo Adoro Cinema. Exibido pela Netflix, O Poço conta a história de um lugar misterioso, uma prisão indescritível, um buraco profundo. 2 reclusos que vivem em cada nível, um número desconhecido de níveis. Uma plataforma descendente, contendo comida para todos eles. Uma luta desumana pela sobrevivência, mas também uma oportunidade de solidariedade. É mais ou menos aí que o filme é ambientado, no próprio Poço. O protagonista se chama Goreng, e o engraçado é que nós descobrimos logo no início que ele entrou no Poço por opção, para conseguir um diploma homologado. O engraçado é que a maioria das pessoas que estão ali não foi por opção, foi por falta de opção. Por exemplo, o primeiro colega de cela do Goreng, ele foi lá por causa que ele matou um homem. E foi dada a opção a ele, ou uma ala psiquiátrica ou o Poço. E o cara escolheu o Poço. Fazendo uma comparação assim com a nossa quarentena, o filme de 2019 mais retrata um certo aspecto que nós estamos vivendo agora em 2020, que é a questão da reclusão. Estamos vivendo com poucas pessoas por perto, né? Estamos num ambiente fechado e basicamente o que esperamos é a nossa próxima refeição. Eu vejo nas redes sociais que muitas pessoas estão reclamando que estão engordando muito na quarentena por causa da ansiedade, que estão comendo demasiadamente, e é isso que é uma das coisas que o Poço retrata. Inclusive, O Poço é um dos filmes que mais assistidos pela Netflix Brasil, e é muito engraçado como o brasileiro, né, tem essa coisa tipo de encontrar maneiras surreais tipo de divertimento, porque O Poço realmente não é um filme agradável de se assistir, embora possa ter críticas pertinentes. Pronto, um resumo da obra feito, vamos às teorias, mas lembre que a partir desse momento estará cheio de spoilers, então se você não assistiu o filme, quer assistir e não gosta de spoilers, vá lá assistir o filme e depois volta aqui pro vídeo, beleza? A primeira teoria é: o Goreng está morto. Acredita-se que o Goreng e seu último companheiro de quarto, que no caso ele teve 3, eles estão mortos quando eles chegam ao nível 333, devido a todos os ferimentos ocorridos na luta deles pela rebelião. E, portanto, a Panacota, ou a garota, no final do filme, não passaria de uma ilusão, uma alucinação na mente de Gurung, que ele imaginou que seria um fim melhor do que simplesmente a morte lá no nível mais baixo. Porém, posteriormente, o diretor do filme, ele postou em suas redes sociais que uma cena com a garota subindo pelo elevador foi gravada, com ela chegando até o nível 1. Com isso, descartando essa teoria. Porém, entretanto, sem a declaração do diretor, essa teoria seria muito interessante, porque imaginar que o Gurung não conseguiu realizar a sua dita rebelião, a sua sensibilização, o seu senso de solidariedade, que ocasionaria com o pessoal lá de cima da administração, dos administradores do Poço, seria em vão essa questão, né, se fosse apenas uma ilusão na cabeça dele. E isso deixou um final aberto para o filme, que era um dos objetivos do diretor, conforme ele mesmo fala. Um rápido e fugaz momento de descontração foi quando a segunda companheira de cela do Goreng, nome difícil de lembrar, ela levantou a questão egoísmo e solidariedade. E eu ri quando ela falou sobre solidariedade espontânea, assim como o Goreng, que ela achava que se ela racionasse a comida, dividisse os pratos igualmente e falasse para as pessoas de baixo fazerem o mesmo, a comida chegaria em todos os andares e as pessoas poderiam quebrar a mecânica do poço. Porém, as pessoas não estavam nem aí. Elas queriam, comer o máximo possível, porque como havia troca de poder, ou melhor falando, troca de nível a cada mês, uma hora elas estariam no topo e outras horas elas estariam no fundo do poço. E com isso elas deveriam aproveitar enquanto estiverem por cima, comendo o máximo possível. Ela acreditava que a solidariedade podia ser ensinada, podia ser incentivada aos outros.
Porém, tanto Gurung quanto eu acreditávamos na possibilidade que o egoísmo é uma reação mais natural ao ser humano. Ao passo que salvar a garota no fim, como foi falado anteriormente, tornaria Gurung um messias, um símbolo da solidariedade e que inspiraria os colegas. O que nós não sabemos se acontece ou não, mas pessoalmente eu duvido muito. Próxima teoria. Essa teoria é engraçado falar como teoria porque é uma teoria mais dentro do filme do que fora dela, que seria a questão do alimento suficiente. A colega, né, que tentava racionar a comida, ela queria dividir em 2 pratos para os 2 próximos companheiros de cela dela, assim, né, no nível abaixo, comessem só aquilo e refazessem um prato do mesmo jeito e fosse passando adiante. Dessa forma, todos comeriam e seriam alimentados e isso garantiria a sobrevivência e a humanidade daquelas pessoas. E como havia uma troca frequente, né, que era mensal de poder, todos aceitavam o quão cruel era o sistema e que, por causa disso, eles deveriam se ajudar para quebrar essa dinâmica do poço. Mas o que acontece de fato é que, se por acaso estivesse no nível mais alto, as pessoas comeriam o máximo possível para compensar pelos meses miseráveis. E isso acaba tornando a dinâmica dela impossível, tanto que ela vai tentando e não consegue mais, assim, ela acaba desistindo. Então Gurung, sensibilizado pela causa dela, ele fala para os dois de baixo que xingavam a mulher quando ela tentava abordar eles. Ele fala que, olha, eu vou fazer cocô, né? Não fala bem assim, mas eu vou fazer cocô em suas comidas todos os dias se vocês não respeitarem e obedecerem essa moça. E daí tipo, os de baixo começaram a fazer isso, começaram a mandar os pratos. E só que ela fala no final, não é isso que eu queria. Eles não estão sendo solidários, estão apenas com medo. E daí aí levanta uma questão interessante. As pessoas fazem o bem por medo de receberem o mal posterior, ou pela moral, pela ética que eles têm, a ética própria. Essas duas próximas teorias e as últimas daqui do vídeo são duas questões de dicotomias. No caso, a primeira seria entre o céu e o inferno, onde as pessoas que estão nos níveis acima seriam consideradas aquelas que estão no céu, né, por causa de todas essas regalias, bênçãos, que seria o próprio alimento em abundância, e as pessoas que estavam nos níveis mais baixos seriam mais próximas do inferno, porque elas estariam sofrendo e sendo torturadas, né, com a fome. Outro respaldo para isso é que há muitas questões, assim, pecados que, principalmente das pessoas do nível abaixo, assim como raiva, gula, ganância, e das pessoas de cima que também se caracterizam como gula e principalmente luxúria, fariam que elas estivessem, sim, nessa questão tipo teológica. Outra coisa, assim, que caracterizaria esse fato, né, dessa dicotomia proposta pelo diretor seria que há 333 níveis, ou seja, 666 pessoas, né, dentro desse poço. E esse número seria o número da besta, do diabo, do demônio. Ou quando o personagem chama o Gurung de Messias, como se ele fosse propagar as boas novas da solidariedade, que obviamente não acontece. A segunda seria capitalismo versus socialismo. O capitalismo seria, né, onde a comida ia passando dos níveis mais altos para os níveis mais baixos, e conforme os níveis foram descendo, cada vez menos oportunidades, nesse caso, leia-se alimentos, ia se diminuindo, se tornando mais escasso, até que alguns não teriam mais nada, tendo que recorrer a outros meios para sobreviver. E como é que o socialismo ia se encontrar aí? Nesse caso, Gurung e seu último companheiro de cela, o Borat, alguma coisa assim, eles ficariam dentro do elevador de comida e eles iam começar a dividir a comida, assim, entre as pessoas. Porém, eles tiveram que recorrer à violência e acabam percebendo que esse sistema deles de tentar dividir os alimentos se torna tão violento e tão falho quanto o anterior. E acaba que não mudando muito a situação deles em nada. Bom, essas foram as teorias que eu achei na internet, assim, que eu achei as mais pertinentes. Pessoalmente, eu achei teorias... essas duas últimas eu achei mais interessantes, as outras nem tanto. E eu vou falar um pouco sobre a minha opinião a respeito do filme. A única dicotomia que eu achei de fato interessante é a questão do homem e o seu animal interior. Como é que eu posso falar isso? Há uma questão, assim, muito sutil no filme sobre transformar os humanos em animais ali, porque eles são tratados desse jeito. Porém, enquanto animais são adestrados, humanos são condicionados. E esse feeling que eu senti, assim, no filme, dessa sutileza, sabe? Que pode ser até uma crítica à sociedade, que as pessoas vão sendo condicionadas a agirem de determinada forma, egoístas, egocêntricas, luxuosas, pecadoras, etc.
faz que a maior crítica não seja nenhum sistema, na minha opinião, mas seja assim aos humanos. E eu achei engraçado, assim, quando eu tava fazendo o roteiro, que uma palavra que eu usei ali fosse humanizados, né? Que a segunda colega do Gurung, ela queria deixar as pessoas mais humanizadas, ou que recuperasse sua humanidade. Mas aí eu trago uma concepção filosófica, assim, tipo, milenar. O que é ser humano? As pessoas tendem muito, assim, a ser capciosas, né, nesse sentido, sabe? Porque ser humano é ser bom, é fazer o bem. Quem determinou isso, sabe? E muitas vezes não, na maioria esmagadora das vezes, ser humano, ou melhor, os seres humanos são desleais, são malditos, são gananciosos, são corruptos, fracos, imperfeitos, perfeitos exemplos de inequidade, de maldade, de todos todas as coisas ruins, sabe, que a gente pode comentar. Então, assim, ó, o que é ser humano? Porque as pessoas utilizam, nossa, como isso foi desumano, como se as pessoas normalmente não fossem capazes disso, sabe? Mas, como diria o Coringa, basta um dia ruim pra você enlouquecer. Eu acredito muito nessa questão, assim, que os seres humanos não conhecem os limites até terem que testá-los. E nós vemos isso no filme, principalmente o protagonista foi testado até a última, sendo que ele achou um horror no começo, assim, de nossa, vamos ter que comer isso e as pessoas de baixo não vão ter mais o que comer, ou vão comer essa comida gasta, cuspida, assim, ele fica indignado. E depois, assim, mais pra frente, para sobreviver, ele começa a comer carne humana, entende? Então, assim, ó, é muito hipócrita essas teorias que eu li pra vocês sobre a questão, tipo, da generosidade, solidariedade, o egoísmo do ser humano, ou críticas ao sistema capitalista, ou sobre a teologia do céu e do inferno, sendo que a maior crítica que eu vejo é perante ao humano, ao que os humanos são capazes, e eles são capazes de fazer qualquer coisa. A nossa imaginação, para o bem ou para o mal, assim, nos torna imprevisíveis, inigualáveis em comparação a qualquer outro animal desse planeta. Porque no fim do dia, não importa o quão nós sejamos evoluídos, o quanto tecnologia nós temos, nós somos humanos, somos animais. Aristóteles fala do animal político, né? Mas assim, eu acho que se deve levar em conta que animal vem em primeiro lugar. É uma reflexão assim que eu consideraria todos vocês a fazerem. E Diógenes, né, o cão, o filósofo cão, ele fala sobre as necessidades básicas do ser humano. E eu comentei isso lá no Instagram. Talvez eu faça um vídeo só dele, porque ele vale muito a pena ser discutido. E talvez eu faça uma reflexão junto com o Poço, mas ficaria muito longo. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha se você puder, se você gostar desse conteúdo. E é isso. Até mais, se cuidem e bom final de semana. Valeu!